Olá, vamos ver Bacamarte, o alienista. Interessante, pessoal, vejo na capa do vídeo aí, que eu coloquei ali o Dr. Bacamarte, aquele da obra de Machado de Assis, e do outro lado ali, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que está tocando terror aqui no Brasil, tocando terror na nossa ditadura de toga aqui. A literatura brasileira, esse canal é um canal cultural, e aqui eu tenho paixão por direito e literatura. Eu acho que literatura e direito são duas coisas que estão juntos. A gente não consegue ser um jurista ou um advogado se não conhecer profundamente a literatura brasileira. A literatura brasileira é uma coisa mágica, é uma coisa fantástica. Ela é profética. Tudo que está nela, tudo que está na literatura, está na vida real do Brasil. Ela pode ser ficção, ou pode ser verdade ou não, mas ela está na nossa vida e se repete desde os tempos coloniais até a época imperial e principalmente agora, na idade mais moderna. É uma doença mental que prejudica alguns ou prejudica o todo. O psicopata e o poder são dois lados da mesma moeda. Então, nesse caso da literatura aí, o alienista, esse livro aqui de Machado de Assis, que eu vou deixar na descrição, ele é um livro que está de graça na internet, porque ele já tem mais de 100 anos, ele foi editado lá no século XIX, 1882, por aí. Mas é uma obra fantástica, o Machado é incrível. Claro que tem palavras difíceis ali, na época era um outro vocabulário, por exemplo, farmacêutico tinha outro nome, chamava boticário, o alienista era o médico que cuidava de alienação mental, era o psiquiatra, que não existia ainda na época. Tem palavras ali que a gente tem que ir ao dicionário para poder entender, mas é fantástica essa obra do Machado. Bom, e logo que começou aqui no Brasil essa onda de retirada de contas e perseguição a conservadores, banimento de redes sociais, alguns juristas aí questionaram e diziam que a prática não configura censura prévia, não sei o que. Como não? Então disseram assim que é vedado pela Constituição, a gente sabe que é livre a manifestação do pensamento, só é proibido se manter o anonimato, mas a pessoa pode dizer o que quiser, e principalmente os jornalistas que têm até sigilo de fonte. Bom, isso porque uma coisa é você retirar uma postagem da internet, retirar do ar o post, aí não é uma censura prévia, tirou. Só que tem um outro problema, uma coisa é retirar e outra coisa é proibir que a pessoa abra novamente o canal ou faça uma nova postagem, que é uma coisa muito diferente, que envolve impedir que a pessoa produza uma nova manifestação ou mude de opinião ou se retrate. É o resultado alcançado por tirar um perfil do ar, Bom, num congresso de jornalismo que aconteceu em setembro de 2020, o ministro Alexandre de Moraes foi questionado por um ponto ali, por esse ponto aí da censura prévia. Aí ele deu aquela escamoteada que ele dá, aquele somebody loves, ele disse que a decisão de censura prévia não existiu porque no momento algum foi proibido que a pessoa falasse na rede. Olha só. Então ele diz assim: até cheguei a colocar na decisão que a abertura de novos perfis, inclusive para novas ofensas, ele diz que tudo é ofensa, fake news, agressões e ataque ao STF, estaria permitida, e que seria analisada. E se a ideia fosse fazer censura prévia, disse ele, a decisão deveria proibir a pessoa de abrir qualquer próximo perfil, e isso seria censura prévia. Se fosse a proibição de abrir qualquer perfil na rede social, diz ele, não foi essa a determinação. Mas aí ele se contradiz, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele mandou a Gestapo dele a perseguir as pessoas, derrubar canal e pressionar as big techs lá, as plataformas, para banir as pessoas. Foi justamente, ele falou uma coisa lá no Congresso e ele faz exatamente o contrário. Então não dá para acreditar. Bom, há uma diferença entre proibir uma publicação de um conteúdo
antes da vinculação, antes da publicação, e o que configura uma censura prévia, né? Que a Constituição, inclusive, proíbe. Mas a determinação judicial para sua retirada de circulação após feita a publicação, né, tudo bem. Mas o problema não é esse. O problema é que, posteriormente, o ministro começou a decidir que as pessoas teriam seu perfil removido se publicasse novamente, né? Não poderiam abrir novos canais e foram banidos das redes. Então isso aí é uma espécie de prisão perpétua, não pode. Como é que eu vou proibir uma pessoa? Tu publicou uma coisa ali que eu não gostei, agora você nunca mais vai poder publicar. Mas onde é que nós estamos? E chamam isso aqui de democracia, pessoal. Chamam isso aqui de democracia. Como fizeram com o jornalista Alan dos Santos. Eles baniram o cara da rede, ele abriu outro canal e perseguiu. O Alan dos Santos e outros jornalistas aí que estão com esse mesmo problema até hoje. Inclusive, muitas decisões, essa prática foi tratada como um descumprimento de ordem judicial. Eu estou banido e não posso abrir outro. Se eu abrir outro canal, eu estou descumprindo a ordem judicial. Mas como? Onde é que está escrito isso? Embasado em quê? Que legalidade é essa, né? Se nós temos uma lei que regula a internet, que é o Marco Civil da Internet, se nós temos uma Constituição, né? Se alguém se achar prejudicado, ou injuriado, ou ofendido, ou qualquer outra coisa, tem recurso jurídico para isso. Não precisa proibir o cara isso eu estou falando para a esquerda e para a direita, né, pessoal? Bom, esse foi o caso do Alan dos Santos também, né, que ele criou, quando ele estava lá na 39ª conta, né, o jornal O Globo, de 5 de abril, publicou que ele tinha descumprido a ordem do ministro Alexandre de Moraes e criado a 40ª conta. Parece que agora já está em 41, 42, assim. Mas aonde que está isso aí? Ele está exilado fora do país, ele pode abrir quantas mil contas ele quiser. Só que aqui no Brasil, como ele está bloqueado nas redes, quem não tiver VPN não vai ver o que ele publica. Mas ele tem todo o direito de publicar, até porque ele está em outro país que não existe cerceamento, não existe censura. E aí a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, permite que publique o que quiser. Quem se achar prejudicado, que processe ele, é outro problema. Bom, então, pessoal, é uma coisa horrível esse Brasil. A ditadura é infernal. Agora mesmo o Lula se colocou ao lado do Irã, que atacou Israel. Irã é uma ditadura comunista, lá, sei lá o que é aquilo. É uma ditadura do Ayatollah lá, e ele se aliou ao Irã contra o Estado de Israel, que é um Estado democrático. Então, o Brasil virou um lixo. Bom, pessoal, o Elon Musk, agora esse nosso herói aí, ele disse que a lei no Brasil está violando a lei. A lei está violando a lei. Quer dizer, eles criam uma lei para obrigar a cumprir outra lei, que é ilegal, que é outra lei, e assim eles vão. Então o Elon Musk diz que no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, esse senhor, ele acha que o planeta Terra é gigantesco. E logo a internet fez isso aí mudar. Isso aí, o mundo hoje é uma bolinha, é uma aldeia, é uma bola de gude. Tudo que eu fizer aqui agora, daqui a 1 segundo, o Japão já sabe, e as coisas são em tempo real com a internet. Modificou muito a nossa atuação, né, a nossa vida. O planeta virou um ovo agora. E deixou, se a pessoa fizer uma coisa errada aqui, todo mundo já vai ficar sabendo lá no Canadá. Não, no Canadá não, mas em qualquer outro país, né? O Canadá é ditadura. Então, o couro vai ser tirado onde ele estiver, não adianta. Então, em nenhum lugar do mundo, a pessoa terá direito à paz, como esse cidadão aí. Aonde ele for, ele vai ser odiado e perseguido, porque o que ele faz? Autoritarismo, repressão e ditadura, perseguição de pessoas inocentes e rasgação de leis e constituição. Ele abusa do poder do jeito que pode, do jeito que ele pode. Mas isso vai ter um fim uma hora dessa. Então, ele age assim como fizeram na Alemanha Oriental lá. A Alemanha Oriental dizia na Constituição, Constituição da República Oriental da Alemanha. Mas, na verdade, era uma ditadura. Não tinha nada de República Democrática da República da Alemanha. Falavam que era uma República Democrática da Alemanha Oriental. Não era república e não era democracia. Era ditadura. Não tinha república nenhuma lá. Porque república é quando tem 3 poderes, né? Quando tem um poder só é ditadura. É um absurdo, né? Bom, meus amigos, não existe democracia sem liberdade de expressão. Um crime de opinião não existe democracia. Vocês estão vendo aí, por exemplo, aí, ó,
várias pessoas exiladas, né? Aqui eu botei só 6, mas são centenas. Botei 6 aí, ó. O Alan dos Santos, o Valdestáquio, a juíza Ludmila, ali o Constantino, o Paulo Figueiredo, o Monarque. Esses aí são exilados. Tem muitos aí, tem, por exemplo, o Paulo Pavese na Itália, não pode nem pisar aqui, né? E ele faz uns vídeos de vez em quando lá, metendo a lenha no STF. Então, e embaixo botei 6 presos, mas são 137, se não salvo engano, agora os presos, né? Mas tem preso com tornozeleira, tem os presos dos 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos, tem preso para tudo que é lado, perseguido e com tudo que é jeito. As cadeias estão lotadas, mas ninguém sabe que são inquéritos sigilosos, né? Tá tudo em paz, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Ontem eu vi no Twitter uma publicação do Descondenado que dizia assim que graças a ele a inflação está baixando, o desemprego está acabando, que o país está progredindo, que o país está tendo visibilidade, né, internacional. Dá vontade de vomitar, né? A gente que sente na carne, né? Saiam na rua para vocês verem como é que está o país. Então aí tem preso ali, ó, presos eternos, né? O Roberto Jefferson, né? O Daniel Silveira, o Felipe Martins, o ex-assessor do presidente Bolsonaro, está 65 dias preso, sem condenação, sem nada, porque ele pode querer fugir do país, então ele fica preso, né? O cara não fugiu. Tem o Frutuoso ali, jornalista, tem 2 coronéis, o coronel do Exército, Cid. O coronel Cid está preso, o coronel Naime da Polícia do Distrito Federal está preso, e muitos outros coronéis, e muitas outras pessoas estão presas. Não sei porquê, não sei qual é o crime dele, mas está sendo investigado. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, né, só para terminar, que nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos leis que regulam a liberdade, e quem não quiser, quem achar que está ruim ser livre, vá para Cuba, Venezuela, Rússia, China. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já está na China. Né? Diz que lá é uma maravilha, que aquilo lá nunca... Bom, ela teve que falar para o VPM, porque lá a internet é censurada, mas não sei, tudo bem. Talvez os comunistas possam, né? Meus amigos, então, graças a essas mídias esquerdistas, graças a esse congresso que nós temos aí, minado de comunista, graças ao STF, ao TSE, graças a todo esse pessoal que está aí, é que nós estamos vivendo isso aí, né? Então, por isso que eu indico para vocês esse livro, O Alienista. Vocês vão ter uma surpresa, ler isso aí, que é muito interessante. Vocês vão ver um filme que eu vou deixar aqui na descrição, tem um link ali, um filme brasileiro, que fala sobre a segurança nacional. Me lembrei desse filme, porque esse filme trata dos satélites da Amazônia, que lá tem o CIVAN, aquele que é um sistema de satélite para controle do tráfico de drogas, dos garimpos ilegais, contrabando de arma, madeiras, tudo que acontece, os satélites estão mapeando tudo ali. Mas o presidente aí queria tirar o satélite Starlink, aquele do Elon Musk de lá, aí eu queria ver como é que vai ficar, né? Aí ele ia quebrar o negócio e acabar com a farra dos garimpos lá, que todo mundo tem a internet graças aos satélites do Elon Musk, né? Mas ele disse que o Elon Musk não fez nada pelo Brasil. Tá. Então, meus amigos, veja esse filme Segurança Nacional, vocês vão entender um pouquinho a razão. O que vale ali nem é o filme em si, mas os diálogos que tem ali de senadores, deputados, sobre o problema da defesa nacional da Amazônia, que agora eles querem entregar para a França. O Descondenado já chamou o Macron aqui e já fez todo aquele sambariló, vai entregar tudo para aqueles ordinários comunistas lá que estão de olho aqui na Amazônia. Estão muito preocupados com os índios. Os índios estão lá morrendo de fome, mas eles estão preocupados com os índios. Então, vejam aí, meus amigos, ali, ó. Aqui. Olha ali, ó. O abraço do afogado aí, né? As pessoas, eles são os ícones da ditadura no Brasil. Peço a todos que curtam. Se não quiser curtir, bote um xingamento ali, como faz os Petralha para mim ali. Eles me xingam de tudo que é coisa, mas eles não sabem que me xingando, eles estão visualizando. Então, é como se desse um dislike, né? Então, me xingando. Pode me xingar à vontade, desde que... né? Aí vocês vão vendo que o que eu falo aqui é a mais pura verdade. Isso aí dói muito. Isso aí, a verdade é uma coisa que é muito pavorosa para essa gente. Tá, meus amigos? Comente, compartilhe. Bom domingo a todos.